Será que é possível esquecer a própria língua? Vamos conversar? Namastê, Bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E um monte de gente me pergunta isso. Afinal de contas, eu moro na Austrália, e na Austrália a gente não fala português, a gente fala inglês. Então, será que vivendo num país onde eu não pratico a minha língua o tempo todo, eu posso esquecer a minha língua natal? Ih, tá complicado. Pra falar a verdade, se eu não falar inglês o tempo todo, eu tô perdido. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar e as pessoas não entendem português. Eu tenho que comprar as coisas, então eu tenho que pedir em inglês. Eu tenho que conversar com as pessoas na rua, eu tenho que me locomover, então tudo isso é em inglês. Aí é claro que no final das contas, eu posso dizer tranquilamente que 95% do meu tempo eu falo inglês. Por que eu falo 95% e não 5%? Porque eu ainda tento lembrar do português todos os dias. Como que eu faço isso? Assistindo vídeos no YouTube, lendo algumas coisas diferentes no Facebook, enfim. Eu tô sempre em contato com a língua portuguesa. Claro que não do jeito que deveria ser, mas pelo menos é alguma coisa, melhor do que nada, né? Aí eu acho tão engraçado como algumas pessoas me dizem: nossa, você tá ficando metido, você só fala inglês. Mas é claro que eu só falo inglês, eu moro na Austrália, não faz sentido eu ficar conversando em português com as pessoas que não entendem português. E mais do que isso, não tem coisa mais mal educada do que você estar num grupo onde tá todo mundo falando português e chega uma pessoa que não fala a sua língua. Automaticamente o correto seria mudar para a língua inglesa, porque afinal de contas essa nova pessoa vai entender o que a gente está conversando. E eu faço isso, tá? Mas esse aqui não é um vídeo para ficar falando de bom comportamento, é um vídeo para te elucidar. É possível esquecer o português? Bom, eu sou a prova viva de que não, né? Eu tô morando há 10 anos na Austrália e eu falo português perfeito. Quer dizer, perfeito, né? Com algumas exceções, porque afinal de contas eu também sei que a língua portuguesa é muito complicada. Por mais que eu tenha estudado muito, às vezes eu dou uma escorregada no quiabo, né? Não é o vareia, não varia, vareia, né? Vareia. Então, a gente, como imigrante, a gente não esquece o nosso idioma, mas claro que a gente esquece sim algumas palavras. Mas o esquecer algumas palavras não significa que você vai esquecer para sempre. Significa que às vezes você está no meio de uma conversa e de repente você quer falar uma palavra e aquela palavra não vem. Por motivo simples de que não vem. E aí vem a palavra em inglês. E aí vem aquela coisa assim: como você é metido. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava conversando em português e eu falei que eu não queria comer, até esqueci a palavra, eu sempre falo disso, pimentão, que é capsicum. Aí eu falei: olha, eu gosto desse prato, mas eu não quero capsicum, por favor. E eu nem notei, eu simplesmente falei capsicum. Então é normal, por quê? Porque eu não uso a palavra pimentão o tempo todo. A língua portuguesa continua aqui muito fresca na minha memória, mas algumas palavras eu não uso. Então eu acabei falando capsicum. Aliás, eu tô parecendo um capsicum com isso aqui, né? E aí, para as pessoas que falam: nossa, você tá muito metido, pensa no seguinte: às vezes você não tá conversando na sua língua em português e você não esquece até a palavra em português. Não é normal esquecer? Porque você não está usando essa palavra o tempo todo. Imagine então quando você está usando uma palavra em outra língua e que você tem que lembrar na outra língua. Aí fica impossível mesmo. Então é muito normal a gente estar batendo papo, quando a gente encontra com outro brasileiro, tá conversando tudo em português e do nada uma palavra ou outra acaba saindo em inglês. É absolutamente normal. Por quê? É uma questão de uso. Ou então a gente acaba trocando algumas palavras. Por exemplo, eu acho que já fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu me lembro de estar conversando sobre isso. Não sei. Mas enfim, é o que tem pra hoje. Sabe a palavra economizar? Em inglês é to save. E aí você vê brasileiro o tempo todo, quando tá falando português, falar: eu vou precisar salvar dinheiro. Como assim? O seu dinheiro tá se afogando? É porque a gente às vezes ainda quer falar em português, mas a palavra vem meio variada com o inglês e quando você vê sai essa maçaroca. Agora é claro, tem um lado negativo no meio disso? Lógico que tem. Afinal de contas é ridículo você tá conversando em português e do nada você coloca umas palavras em inglês. Soa ridículo, não soa metido, sou uma pessoa tonta, né? Mas você tem que também saber quando a pessoa tá fazendo isso de propósito ou não. Porque se a pessoa não consegue lembrar da palavra, é normal. Isso acontece comigo o tempo todo, tá? Então eu não sou um idiota de plantão. Isso acontece. Mas do mesmo jeito que tem essas desvantagens, tem outra vantagem. Porque quando você fala outras línguas, você se comunica com mais pessoas. E quem é que não quer falar mais línguas? Quer dizer, sempre tem um ou outro que não quer. Eu, se eu pudesse, eu estaria falando 1 milhão de línguas. Mas é que eu não tenho essa capacidade ainda. Outra coisa que eu também percebo que é muito recorrente são palavras técnicas.
No meu trabalho, eu tenho que usar algumas palavras técnicas, como qualquer outra pessoa. E aí, quando eu vou tentar falar em português, não adianta porque não vem. Porque a palavra eu aprendi no idioma inglês. Então tem palavras que eu tenho que falar em português que eu não sei. Aí eu tenho que pedir, como é que fala isso aqui em português? Porque eu não sei qual é essa expressão. E não é porque a gente é metido, é porque a gente só usa esse tipo de palavra. Então, com o passar do tempo, o seu vocabulário acaba se transformando num mix de diferentes línguas. Claro que meu português é muito melhor do que o meu inglês, não tem nem o que falar. Eu tenho um sotaque muito ferrado em inglês e eu ainda faço questão de manter o meu sotaque brasileiro paulistano, porque eu acho que isso traz um charme, isso me ajuda muito no meu trabalho. Mas mesmo que eu não quisesse ter no meu sotaque, eu tenho sotaque. Por quê? Porque eu não aprendi inglês quando eu era criancinha. Porque dizem que o nosso cérebro é como uma esponja. Quando você é criança, ele vai absorvendo tudo, você vai captando tudo e vai aprendendo. E depois, na fase da adolescência, uma parte do seu cérebro fecha. E aí fica muito mais difícil aprender outras coisas. E língua, uma língua estrangeira, é um exemplo disso. Não significa que você não vai aprender, porque com esforço você aprende qualquer coisa. Mas é mais difícil. Quanto mais velho você fica, mais difícil fica aprender uma língua nova ou qualquer outra coisa nova. E eu vim para a Austrália burro velho, eu cheguei aqui com 35 anos, tudo bem que eu já falava inglês, mas eu não falava inglês fluente do mesmo jeito que eu falo agora. Então é claro que eu fui aprendendo, estou aprendendo e vou aprender muito mais coisas em inglês, mas vai ter o sotaque para atrapalhar, vai ter um monte de coisa que não vai fazer sentido, mas é tudo uma questão de estudar e se esforçar cada vez mais. Olha, existem várias pesquisas que dizem que é praticamente impossível um nativo esquecer a sua língua natal. Eu sei que existem algumas exceções do tipo, a pessoa foi morar mesmo burra velha, tá? Em outro país, não quer mais ter contato com a sua língua, tá passando lá por 60 anos, 70 anos. Aí nesse caso é claro que ela não vai esquecer, mas vai ficar difícil falar a sua língua natal. Mas esquecer mesmo é praticamente impossível. No meu caso, que continuo mantendo contato com a língua portuguesa, que adoro essa língua, que tenho família, que tenho amigos e que estou sempre falando, que estou aqui no YouTube conversando contigo, essa língua vai estar sempre presente na minha vida, então eu não vou esquecer, vou estar sempre falando perfeito. Mas eu acho esquisito também quando algumas pessoas me falam quando eu volto pro Brasil, nossa, você tá com sotaque. Que sotaque nada? Meu, pelo amor de Deus, né? Se tem uma coisa que eu tenho é sotaque paulistano, eu tenho plena convicção disso. Então não venha me dizer que eu tô com sotaque de australiano, porque eu sei que não é verdade. Não confunda o fato de eu esquecer uma palavra ou outra em português com o fato de ter sotaque australiano, porque eu não tenho. Tem gente que consegue isso? Tem gente que consegue isso, mas não sei como. Eu acho quase impossível. É como eu disse, né? Pra você manter a sua língua natal afiada, você não pode perder contato com ela. E eu faço questão de nunca perder contato com a língua portuguesa. Porque, vamos falar a verdade, é bonito. A língua portuguesa é uma língua sonora, é uma língua latina. Tem uma sonoridade bonita, as pessoas gostam quando a gente fala. E pelo fato de gostar ou não, eu gosto de ter a língua portuguesa como a minha língua natal. Claro que a língua inglesa abre muito mais portas, mas eu falo inglês muito bem, falo fluente, não igual ao português, mas tá bom, do jeito que tá bom. Aí eu tava lendo uma pesquisa dizendo como que uma língua estrangeira afeta o seu cérebro. E no final das contas, eu acabei entendendo que não afeta em absolutamente nada. Dizem que uma pessoa que fala mais de 2 línguas diferentes é uma pessoa que vai ficar mais inteligente, que vai ficar mais aberta para aprender. E isso eu acho uma coisa muito esquisita. Deixa eu voltar nesse assunto também. Quem fala diferentes línguas é uma pessoa que está propensa a ter menos demência e essas coisas todas. E isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque para falar a verdade, a minha sensação é que pelo fato de eu falar inglês, eu tenho que usar muito mais o meu cérebro do que se eu só tivesse que estar falando português. E às vezes eu tenho que falar espanhol também com algumas pessoas. Não falo espanhol tão bem, mas eu falo. Para mim, a sensação que dá é que eu fico exausto no final do dia, porque eu tenho que pensar em inglês o tempo todo, às vezes eu tenho que pensar em português, às vezes eu tenho que traduzir uma palavra para outra, e no final das contas eu fico tão cansado porque eu não descanso um minuto. Eu cheguei até a pensar que o fato de falar outra língua estava me fazendo com que eu esquecesse coisas do dia a dia, porque eu notei com o passar do tempo que eu esqueço tudo muito fácil. Não estou falando da língua, mas por exemplo, se eu faço alguma coisa hoje, provavelmente 2 dias eu não vou lembrar, a não ser que tenha sido uma coisa muito importante. Às vezes eu mando um e-mail e a pessoa me responde e eu penso, mas quem foi que mandou esse e-mail? Quando eu vou ver, eu mandei.
Então eu cheguei a pensar, será que eu tô ficando com demência? Será que eu vou ter algum tipo de Alzheimer ou coisa parecida no futuro? Não dá pra prever. Mas eu converso muito com meu médico. Afinal de contas, já tô ficando velhinho, né? São 46 anos nas costas. E o meu médico falou que eu não preciso me preocupar. Que pelo menos a minha saúde mental, meu cérebro tá tudo muito bem. Que eu fico cansado sim, porque eu uso muito mais o meu cérebro pelo fato de estar pensando em inglês. E às vezes o português vem pra cá. Claro, não tem como. Outra coisa que eu notei também, principalmente no ambiente de trabalho, quando tá todo mundo conversando, eu parece que desligo. Sabe aquela coisa de satélite que não está virado para ninguém? As pessoas podem estar fofocando sobre mim. Se eu não ouvir o meu nome, parece que as pessoas estão falando blá 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 blá. Até que eu ouço a palavra Emerson, aí eu me conecto. E isso, se tivesse acontecendo em português, não aconteceria. Eu poderia estar na frente do meu computador fazendo alguma coisa, se alguém estivesse falando qualquer coisa do meu lado, eu entenderia na mesma hora. Eu percebo isso, por exemplo, quando eu estou indo trabalhar, que o rádio está ligado. Se eu não parar para prestar atenção no que os locutores estão falando, simplesmente é blá 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 blá. Eu parece que desligo. Parece que é uma forma de me proteger, parece que é uma forma de poupar energia. E aí é claro, se eu parar para prestar atenção no que eles estão falando no rádio, aí eu vou, tá bom. Então ok, eles estão falando isso em inglês. E é só desligar de novo, pensar em outra coisa que eles estão falando e é a mesma coisa que nada. Mas em português isso não acontece. E isso me assustou no começo, claro, porque eu ficava pensando, eu acho que vou ter algum tipo de demência, porque não é possível. E o médico falou que não, que é normal. Que pessoas que têm a vida muito ativa, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que falam línguas diferentes, isso pode acontecer sim. Então, pra mim, eu acho que é uma forma de proteção. O meu cérebro me protege. É a mesma coisa quando eu vou para um lugar super lotado aqui na Austrália. Se o lugar tá todo mundo falando alto, se tem música ambiente, as pessoas estão gritando para se comunicar, não adianta. Eu paro de entender o inglês na mesma hora. A pessoa pode estar falando comigo, eu vou estar assim, o que será que essa pessoa está falando? Eu fico com aquela cara de, Só assim, a pessoa pode até estar falando, você é um imbecil, eu tô assim. Eu acho que se fosse em português ia ser difícil, imagina então em inglês. Então tem essas coisas que atrapalham e tem outras coisas que não atrapalham. Agora sim, se eu esqueço o português, claro que não. Eu não esqueço, eu esqueço algumas palavras, mas a minha língua, não. E também eu aprendi que é mais fácil você não esquecer aquilo que você aprendeu primeiro. Então, como você aprendeu a falar primeiro a língua portuguesa, no final das contas, se você aprendeu outra língua, não é a língua portuguesa que você vai esquecer a outra língua que você treinou. Por isso que dizem que é tão importante, depois que você aprende uma outra língua, depois de burro velho, no meu caso, você está sempre praticando. Porque se você não pratica, você perde a fluência, você esquece. E eu conheço várias pessoas que aprenderam português como segunda língua, não treinaram e esqueceram. Do mesmo jeito que eu conheço muitos brasileiros que aprenderam inglês depois de um tempo, não treinaram e esqueceram, ou outras línguas. Então é importante estar sempre treinando, sempre estar fazendo o seu cérebro estar se exercitando. E quanto mais você falar, quanto mais você treinar, quanto mais você se permitir, mais você aprende. Então, respondendo à pergunta, eu acho quase impossível, se não dizer impossível, eu esquecer o português. Respondido? Tá bom? Então tá bom. Eu quero saber o que você acha disso. Você acha possível uma pessoa esquecer sua língua natal? Se sim, por quê? Se não, você já sabe, né? Já disse o não aqui o tempo todo. Gostou do vídeo? Por favor, deixa o seu like. Se puder, também se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.